você tem a mente consciente e você tem a mente subconsciente. E o que acontece é o seguinte, que a mente consciente, ela é a mente que está conectada com a sua parte criativa, com a sua identidade. Já a mente subconsciente, ela é responsável pela parte mecânica, por tudo aquilo que é piloto automático. Mas tem uma diferença grande entre as duas mentes. A mente consciente processa informação a 40 bits por segundo. A mente subconsciente processa informação a 40 milhões de bits por segundo. Tem gente que diz que é mais, tem gente que diz que é menos. Em suma, o mais importante é você entender que a mente subconsciente é muito, mas muito mais rápido. Ela processa informação muito mais rápido do que a mente consciente. E outra coisa, tudo que você começa a aprender, você começa pela mente consciente. À medida em que você vai repetindo, isso se torna subconsciente. Vou te dar um exemplo. Quando você estava aprendendo a dirigir, lembra do que eu falei? Quando você começa uma atividade, ela está na mente consciente. Então, quando você estava aprendendo a dirigir, era tudo consciente. E se era tudo consciente, você estava processando aquelas informações de passar a marcha, pisar a embreagem ao mesmo tempo, controlar o freio, embreagem, acelerador e retrovisor, todas aquelas informações com a mente consciente, que processa informações a 40 bits por segundo. À medida em que você foi praticando, ou seja, repetindo, ou seja, dirigindo todo dia, o que foi acontecendo? Essas informações foram se tornando subconscientes. À medida em que elas se tornaram subconscientes, elas começaram a ser processadas a 40 milhões de bits por segundo. E aí, você com certeza vai se lembrar de como era difícil dirigir no início e depois como ficou fácil. A ponto de, pega uma pessoa que não sabe dirigir ou que está aprendendo a dirigir e conversa com ela enquanto ela dirige. Ela é incapaz de conversar com você enquanto ela dirige. Por quê? Porque a mente criativa dela, a mente capaz de conversar, está ocupada fazendo aquela atividade. À medida em que aquilo se torna subconsciente, a mente consciente fica livre de novo para conversar com a pessoa que está do lado, enquanto o piloto automático, ou seja, mente subconsciente, opera todas aquelas atividades. A mesma coisa acontece aqui. Se você improvisa tocando escalas para cima e para baixo, se você treina assim, na hora que você for fazer um solo, adivinha o que vai sair? Vai sair escala para cima e para baixo. E se você toca de forma equivocada por cima de um acorde, que você não sabe o que está rolando e você vai só na orelha, você vai ficar cada vez melhor em errar. E isso é muito louco. Por quê? Porque você está tornando subconsciente esses movimentos mecânicos dos dedos e depois vai ser difícil você rever, você consertar isso. Agora, à medida em que você começa a improvisar com as matrizes e faz o mapeamento que eu estou mostrando aqui, você vai começar a ensinar estes movimentos para os seus dedos. E depois que isso se tornar subconsciente, vai ficar fácil. Então eu estou falando isso porque às vezes, nesse primeiro momento, quando você colocar a mão nas matrizes, se você não está acostumado, você vai sentir uma certa resistência. Mas o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, ele não é linear, que vai melhorando um pouquinho a cada dia. Ele está difícil, ele é exponencial. Está difícil, de repente você entra na curva e começa a crescer. Por quê? Porque aquela informação se torna subconsciente. É por isso que é possível você recuperar 10 anos em 12 meses. Se você está travado há mais de 10 anos, tocando escala para cima e para baixo, isso não vai resolver. Você vai continuar no mesmo lugar. Na verdade, você vai ficar cada vez melhor em tocar as notas que você não quer. À medida em que você começa a aplicar esse método, o método das matrizes, e sabendo que essas matrizes saíram das mãos dos mestres, você vai começar a internalizar, a tornar subconsciente o movimento que saiu da mão deles. E esse movimento vai começar a acontecer na sua mão também. Essas matrizes, essas frases vão pular na sua mão.